Na proposta do ministro Sérgio Moro também, ele falou que a democracia dos Estados Unidos, entre outras, né, 95% dos processos acabam em negociação, Sim, né, sim. e que isso reduz muito a carga e tal. Fala um pouquinho sobre isso para que a gente possa entender, porque tem a negociação e tem aquilo que a Lava Jato utilizou, que não é uma negociação, né? É uma negociação também, só que a Lava Jato, ela não, o plea bargain, que é a sugestão Sim. do ministro Moro, ela é uma solução para diminuir o número de processos na justiça. A pessoa se admite culpada, faz uma confissão e o processo é adiantado e acaba ali. Sim. Nós não precisamos fazer todo o procedimento, Perfeito. ocupar o tempo da justiça. Isso é importante. Por quê? Porque a justiça vai começar a trabalhar com aquilo que é mais grave. Tá. Já a colaboração premiada, que foi usada no Lava Jato, ela não objetiva diminuir o trabalho do juiz. Sim. Ele objetiva conseguir provas de outros crimes e outros criminosos. Sim. Então, numa organização criminosa, eu pego uma pessoa de baixo escalão, Sim. e ele me diz quem são as pessoas que comandam essa organização. Ou de outras organizações criminosas que interagem. Que existe uma verdadeira floresta Sim. de organizações criminosas interagindo entre si. Então, o objetivo é a produção de prova, é desarticular outras organizações, uma organização específica. Então, são instrumentos diferentes. E o Brasil tem e essa é uma crítica que eu fiz pessoalmente, conversando com o Dr. Moro a respeito, que nós temos um grande arsenal de medidas colaborativas, que vai desde a confissão, porque a confissão já está no Código Penal, que ela reduz, é uma atenuante. Sim. Então, na verdade, a pessoa está colaborando. Sim. Então, desde ali até a colaboração premiada ou a leniência das empresas, nós temos diversos institutos e eles não estão bem coordenados entre si. Interligados, fazendo um sistema coerente e lógico. Sim. O plea bargain, ele vem para cumprir uma necessidade. Eu tenho alguns receios de que o plea bargain usado em crime organizado, ele diminua a incidência ou a busca por colaborações premiadas, que eu acho que é mais importante para a justiça conseguir provas Sim. sobre a organização do que diminuir o trabalho do judiciário. Que ele confesse logo e resolva isso. Resolva, não é esse, aceite uma pena menor. Sim. E não entregue Sim. nada além da sua própria participação. Sim. Então, Sim. eu tenho um pouco de receio que esse sistema acabe ficando um tanto quanto conflitante entre si. Precisaríamos, talvez... No atual estágio do Brasil, que a gente está descobrindo tanta coisa. Tá claro. Sim, exatamente. Porque a colaboração é um meio probatório muito eficaz. Ele corta tempo da investigação, tempo é dinheiro, quer dizer, a justiça, a investigação, a polícia, o Ministério Público não tem dinheiro e pessoas suficientes para tudo. Então, se nós cortássemos tempo, conseguíssemos atacar com eficácia as organizações criminosas, nós poderíamos despender menos recursos com mais eficácia. Sim. Infelizmente, talvez o plea bargain, ele, se mal utilizado, mal previsto, ele conflite. E eu creio que a melhor solução talvez seja proibir o plea bargain para casos de organizações criminosas. Porque resolve de vez esse problema. Resolve esse problema. Fica só para o pequeno crime individual do cidadão. Exatamente, que é, na verdade, aquilo que atulha o judiciário. Sim. E que é talvez o objetivo da própria proposta do ministro Moro, né? Quer dizer, o cidadão que esfaqueou alguém, que bateu em alguém, que vamos resolver isso. Vamos resolver rapidamente, isso. Uma justiça de martelo. Sim. Ele se declara culpado, eu aplico uma pena, normalmente substitui e manda a pessoa para casa. Já existe a transação penal. Então nós temos tantas. E se você olhar o plea bargain e a transação penal, por exemplo, que já existe, da lei da 9.099, vai se perceber que eles também têm um certo conflito. O plea bargain é mais, sob certos aspectos, melhor do que a transação, em outros aspectos é pior. Então nós precisamos realmente construir um sistema que tivesse Na mais verdade, lógica. está tudo em evolução, né, Carlos?
essa que é a verdade. É, a verdade sim. Nós estamos aprendendo ainda e vamos cometer alguns equívocos mas nessa também jornada. não é muito diferente em outros países. A construção desses instrumentos nos outros países, ela funciona muito caso a caso. Sim. Então, existem conflitos e as coisas vão se resolvendo a longo prazo. Sim. Pena de morte e prisão perpétua. Suas opiniões? Eu não sou contra. Acho que isso é uma decisão da população. É uma decisão constitucional. Então, portanto, não acho que exista um conflito aí, um impedimento na Constituição, mesmo porque a pena de morte é prevista para alguns crimes militares no Brasil. Sim. Aí existe essa previsão. E nem a prisão perpétua acho que é um impedimento. Eu não sei a eficácia dela, ou se ela não tem uma eficácia criminógena, ela gera criminalidade. Primeiro, porque se nos Estados Unidos, que as coisas são bem mais objetivas, você já tem, às vezes, 30 anos de discussões nos tribunais para uma pessoa ir para ser executada. Sim, para ser executada. No Brasil, eu tenho a impressão que o custo para você executar uma pessoa, ainda mais com argumentações, nós somos um povo muito mais sentimental, e recurso que entra de tudo quanto é lado. E recurso de todos os lados. Tá. Se no final das contas não vai ser algo Sim. que não vai gerar nenhum efeito realmente preventivo, porque o objetivo de uma pena de morte e prisão perpétua é o objetivo de fazer as pessoas não cometerem crimes. Sim. Mas se ela for tão dificultosa, talvez não vale a pena fazer. Então eu acho que nós temos que analisar se nós vamos ter condições de aplicar. Porque, pelo menos no estágio atual da nação. E eu gosto, primeiro, porque eu imagino que uma primeira execução no Brasil vai ser uma manipulação de mídia, de informação, que literalmente eu não sei se vale a pena. Vai ser um debate maior que final de Copa do Mundo. Exatamente. Então, se cada caso desse tipo nós ficarmos discutindo isso, talvez ela venha a ser um problema para o judiciário. Mais um problema. Então, eu acho que nós temos que analisar por esse aspecto. Fora que existe também um aspecto criminógeno. Aquele cidadão que livre sabe que pode correr o risco de se pegar uma prisão perpétua ou uma pena de morte, ele, para não ser preso, ele pode ser mais perigoso. Então nós temos que analisar essas questões. Eu acho que não é para qualquer caso, de qualquer maneira. Não é assim para se fazer como dizem que acontece na China. Não é para qualquer caso. Mas também não é um país democrático e aí já não é foge. Comparação não conosco. é comparação. Não é comparação conosco. Privatizar prisões. Eu já fui contrário. Hoje eu não vejo grandes problemas na gestão das prisões. Por que você havia, no passado, sido contrário? Porque eu vejo que existe eu acredito que existe um núcleo de atividades em que só o Estado está autorizado a fazer. Autorizado, não é questão da eficiência. Não, é uma questão de autorização moral. Tá bom. Uma questão de autorização moral. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, vamos dizer que eu privatizasse a justiça criminal. De repente, a justiça, porque não é, teoricamente, é perfeitamente possível. Teoricamente, não vejo nenhum problema nisso. Sim. Mas, moralmente, eu acho que isto é uma daquelas resquícios de poder que nós chamamos de estatal típico. E achava que a manutenção das prisões, principalmente porque envolve pessoas, e pessoas não são coisas. Sim. Então eu achava que isso tinha um aspecto, mas eu acho que bem regulado. Sim. E hoje em dia eu vejo que o Estado se desincumbe muito mal das suas tarefas. Ou seja, você mudou de opinião justamente porque você está vendo a ineficiência do Estado está sendo mais caro do que não ter a privatização. Exatamente. Então nós estamos falando de alguma coisa que nós falamos, o Estado é moralmente titular disso, mas na prática ele moralmente... Não é mais. Não, é pior, ele é a maneira que nós gerimos as cadeias no Brasil é imoral, porque não pode ser um depósito de preso. Eu entendo que eles são criminosos, mas nesse aspecto eu entendo que eles são pessoas. E você priva eles da liberdade, mas não da dignidade. Então eu acho que você tem que ter prisões dignas. Nesse aspecto eu acho que o
os entes privados são mais capacitados. Sua vida mudou muito, né? Fiquei imaginando, antes de vir para cá, eu falei, puxa vida, o Carlos deve ter Há quantos anos você Eu sou procurador desde 95, mas eu sou do Ministério Público desde 91. Tá. E de repente você ganha uma repercussão nacional, sua imagem é vista assim. Isso impactou muito na sua vida, algum desconforto? Você estava preparado para isso? Fala um pouco sobre isso. Não, tem algumas pessoas, eu já venho de uma grande operação que é o Banestado, eu também participei de CPIs, envolvimento. Sim. Mas longe de ser a Lava Jato, no aspecto longe de ser a Lava Jato, mas de certa forma numa época que havia mais, uma época mais sem lei, vamos dizer assim, porque antigamente você tinha uma reação muito mais forte dos interesses contrariados do que hoje em dia. Ah, é? Você entende assim? Eu entendo assim, porque a política ainda tinha muita força na mídia perante a população. E hoje a política tem muito menos força. Sim. Então, até para subir no avião o cara pensa duas vezes. Exatamente. Então, nesse aspecto eu não tenho. Mas sempre foi dito a alguns colegas que não existiria pessoa mais capacitada que eu para enfrentar esse tipo de situação, porque eu não mudo de maneira alguma a minha rotina. Eu continuo fazendo exatamente as mesmas coisas do mesmo jeito, independente de circunstância. Eu tinha um apartamento alugado aqui na Consolação. Eu cansei durante o auge do Lava Jato, ir daqui a pé até lá e atravessar manifestações a favor e contra, como se elas não existissem. Porque eu me recuso a ter qualquer tipo de alteração. É interessante que você passa, a gente assistindo às suas entrevistas, Delanhol, tal, o pessoal todo sentado, é essa imagem que você passa. Quer dizer, se estiver chovendo, fazendo sol, temperatura está 200 mil graus acima, você está ali dando a tua resposta até com o mesmo tom, vamos dizer, imperativo, né? Inclusive nessa entrevista eu estou muito feliz que estou vendo que você está mais relaxado e sendo mais a pessoa humana que era o objetivo do nosso contato. Nós estamos num momento do Brasil em que as redes sociais estão, inclusive a gente entrou em contato através de redes sociais, né? Você entendeu que isso era a tua posição de cidadão necessitando dar a sua contribuição? Que você foi além daquilo que seria a tua função. Ali eu vejo o cidadão clamando. Fala um pouco sobre essa tua interação com a rede social. Eu entrei tarde na rede social. O Dr. Deltan, ele tem uma atividade muito mais antiga que eu. Sim. E eu entrei mais tarde. Convencido por ele? Não, convencido pela necessidade de falar. Sim. Necessidade de colocar, porque infelizmente eu vejo isso com o Mensalão, é um caso paradigmático, ou a própria denúncia do Collor no tempo do Aristides Junqueira. Se você não fala, a versão que fica é a versão contada pelas defesas. Então, infelizmente, sim, se você não trouxesse... O que eu digo, a informação e a convicção das pessoas é formada por uma dialética. As defesas vão na televisão, como sim, a defesa do Lula foi, sim, e é contraposta às informações que são levadas pela sim, Lava Jato. Sim. Claro que hoje, com o processo público, pela IPROC, a internet e tal, sim, ficou mais fácil a própria imprensa, mas senão ela aceitava muito facilmente as versões dos sim, grandes escritórios. Sim. Então, chegou um determinado momento da Lava Jato em que eu me senti na obrigação de começar a falar. Eu até não lembro exatamente o episódio, mas eu comecei, porque antes eu postava poesia, filme, música, sim, dança, as coisas sim, que me interessam sim, no particular. Mas depois eu passei a falar, mesmo porque eu passei a partir, principalmente da 7ª fase, que foi a fase das empreiteiras, a ter um rosto conhecido. Eu e o Dr. Deltan somos os rostos mais conhecidos da Lava Jato. Então era preciso que eu também tivesse, além do rosto, uma voz. Se eu falava na sim, coletiva, sim, eu deveria falar sim, para as pessoas. E o Dr. Deltan e eu temos estilos diferentes. Muito diferentes. Muito diferentes. O Dr. Deltan, ele é muito mais propositivo, ele em torno das 10 medidas, e eu sou muito mais um confronto.
Sim. Eu vou para o confronto com aquilo que eu acho errado. Sim. Então, nós dois fomos complementares. Então, foi Que bom. necessidade. Que Foi bom. necessidade. De certa forma, agora que eu saí da Lava Jato, né? Sim. Saí em setembro, eu estou me desfazendo desta figura, Sim. porque, claro Tem que que ter uma descompressão, né? Como Isso. se você fosse mudar de ambiente. eu tenho que dizer assim, ainda estou no combate à corrupção, Sim. nas buscas do melhor possível para a persecução do penal, para solucionar o problema do Brasil. Sim. O Brasil tem milhares de Sim. problemas, né? Mas o que lhe diz respeito, de certa forma, é De esse certa problema. forma, agora a Sim. Lava Jato em si, Sim. o que ela faz não é mais um problema específico meu. Eles que têm, como membros da Lava Jato, que têm que explicar. Sim. Né? Então eu vou falar sobre os grandes temas. Hoje foi essa 60ª fase, eu falei, a Lava Jato ainda está em pleno vapor. Sim. Quem acredita que ela vai parar, vai completar 5 anos agora, Sim. não é ainda o momento Sim. de parar. Sim. Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente já sabe, você explicou muito bem, mas para a gente deixar gravado mais uma vez, o motivo de você ter, um ano antes de se aposentar, 6 meses. 6 meses antes, se retirar da Lava Jato. É porque eu creio que eu tenho que buscar novos caminhos. Sim. Depois de 40 anos de funcionalismo público, eu não pretendo mais atuar no funcionalismo público. Eu devo buscar alguns caminhos na área de ensino, algumas atividades, mas também vou trabalhar na advocacia. E é preciso você ter um comportamento ético, que eu acho Sim. que ficou claro essa necessidade com o episódio do acordo da JBS e o comportamento do ex-procurador Marcelo Miller. Eu não estou fazendo nenhuma crítica a ele, porque eu não participei das investigações, não sei exatamente o que aconteceu. Sim. Mas, mulher de César, ela deve ser mais honesta do que o próprio César. César. Então, um procurador, se eu vou trabalhar na iniciativa privada, para que não haja nenhuma dúvida a respeito... ele está trazendo informação qualificada para isso e tal. Exatamente. Eu preferi me retirar 6 meses antes. Sim. 6 meses eu achei que um tempo necessário para que o que eu sabia já fosse velho. Sim. Já ficasse velho. É claro que existem outras preocupações, Sim. mas isso também é para mostrar para as pessoas que é possível haver uma transição de uma forma correta. Sim. Né? Sim. É interessante que agora que nós estamos chegando no final da nossa entrevista, eu quero até mostrar aqui, eu vim com uma pauta que não é muito comum, porque é um tema que foge um pouquinho do programa Sustentabilidade tradicional, né? Eu coloquei aqui, vai pendurar as chuteiras, quer dizer, são umas dicas para mim, não é uma pauta que eu apresentei para o nosso querido promotor. Por quê? Porque ele disse que não precisava de pauta, que ele falaria o que ele acha, que ele não foge de perguntas. Eu queria te cumprimentar sobre isso, tá? E talvez alguns amigos que sabiam que eu vinha até aqui, disseram assim, diga a ele que nós, brasileiros, deixamos um grande abraço a todos vocês, né? E somos muito gratos ao que vocês estão fazendo, porque isso está colocando cada um de nós da equipe para trabalhar por um Brasil melhor. E é isso que a gente espera que aconteça no Brasil. Então você já respondeu que vai dar aula, você já respondeu a última pergunta, se você vai pendurar a chuteira? Não, vou trabalhar, né? Porque ainda sou, apesar de que há uma crítica do fato de eu ser relativamente novo, 55 anos, não que o meu corpo diga que sou novo, porque as dores são uma constante. Sim, sim. Mas o fato que eu tenho 40 anos de contribuição. Então, Sim. eu já, teoricamente, eu perfazia a regra 95 Sim. entre ano e idade. Né? Não está preocupado com a reforma da Previdência? Não, a questão não vou ter esse problema, mesmo porque com 40 anos de contribuição, não sei o que se exige mais de uma pessoa. É lógico. Né? Mas, de qualquer maneira, uma coisa que sempre me preocupou, quando as pessoas me aproximam, eu posso falando assim de andar aqui no aeroporto, 2 ou 3 vezes houve alguém com a manifestação contrária. Mas também não creio que nunca tenham passado dos limites sim. de uma conversa. Sim. E as pessoas que me abordam, normalmente, agradecem, mas eu sempre falo que nós, da Lava Jato, que temos que agradecer. Sim. Porque nós não teríamos sobrevivido.
esses 4 anos e meio se não fosse o apoio da população. Sim. Então o agradecimento sempre é para a população. As mudanças, a Lava Jato revelou os fatos. Ela em si não vai mudar. Para você, houve, porque descortinou o Brasil, né? Para você também, houve esse, puxa, eu não achava que fosse assim, você se surpreendeu com alguma coisa? Por incrível que pareça, é impossível imaginar que fosse tão extensa e tão profunda. Tão medonho assim. Exatamente, não se imaginava. Porque nós vivemos no mundo, por mais que eu esteja na justiça, nós vivemos um mundo de aparências. Sim. Todo mundo é Vossa Excelência, Sim. todo mundo tem interesses públicos, Sim. mas quando você entra nessa investigação e começa a ver, nós temos um problema sério de como nós confundimos o privado e o público no Brasil. E esse aspecto nunca passou na minha cabeça que fosse tão profundo. Eu tenho amigos, procuradores, que reclamam que tem dificuldade agora de se relacionar com pessoas no clube, por causa de investigações da Lava Jato, porque ele nunca imaginou que houvesse tamanha quantidade de pessoas interessadas, não que participam do crime, mas interessadas nas relações políticas, Sim. como existem efetivamente. Descortinou no Brasil. Exatamente. Nós, por sorte, procuradores da República ou promotores de justiça não devem estar acostumados com sorrisos. Nossa profissão não é para alcançar sorrisos das pessoas. Sim. Nós, normalmente, ranger de dentes é mais comum. É mais comum. Então, mas mesmo assim, às vezes, alguns procuradores, não eu, pessoalmente, mas sentiram na pele esse tipo de agressividade. Às vezes é mais difícil você investigar a sua casa ou o seu estado, Sim. do que nós na Lava Jato investigando Brasília, lá de Curitiba. Sim. Nós estávamos suficientemente distantes. Isso é um aspecto que eu acho muito interessante, que talvez gere muita reflexão no futuro. Investigar no Paraná, por exemplo, que agora está se investigando a questão dos pedágios e o governo do Beto Richa, às vezes é mais difícil, porque é mais custoso pessoalmente. Então, é muito interessante. Porque está mais próximo e isso gera possibilidades de exatamente. Você nunca sabe quais são os interesses, porque às vezes a família fulano de tal relações... É sobrinho não sei de quem, é primo não sei de quem. Exatamente, tem isso, ou então a cargos comissionados e tal. A Lava Jato funcionou também por estar em Curitiba. É um aspecto interessante. Dr. Carlos Fernando, é um prazer muito grande conhecê-lo pessoalmente. Mais uma vez reitero o abraço de todo brasileiro a todos vocês dessa grande força-tarefa. E na sua próxima caminhada, na próxima jornada, nós vamos acompanhar como professor e colocar no nosso canal o programa Sustentabilidade à disposição dessa grande figura do Brasil. Muito obrigado. Obrigado.